Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou Diego Mariano e nesta aula eu quero mostrar para vocês como que a gente pode utilizar a ferramenta Orange Datamine para implementar um algoritmo de aprendizagem não supervisionada. Então, nessa aula eu quero mostrar para vocês como que funciona o algoritmo de caminhos, que é um importante algoritmo utilizado para clusterização, né, que é para as técnicas de agrupamento ou clustering, né? Então, a gente fala informalmente clusterização, mas correto seria agrupamento ou clustering. Bom, o Orange Datamine é uma ferramenta de interface bastante amigável, né? E para esse estudo de caso, eu vou trazer para vocês aqui um dataset que a gente utiliza muito, que é o Iris Dataset, né? Que é o dataset de flores de íris. Então, eu vou clicar aqui em dataset e arrastar aqui para dentro. Então, o dataset de flores de íris é esse daqui, ó. Vou dar um clique duplo, a gente vai pesquisar íris e colocar aqui e selecionar ele, ok? Então vou mostrar para vocês aqui, clicando no Data Table, e vamos arrastá-lo para cá, ok? Bom, então o dataset de flores de íris é composto por 150 amostras de flores que foram medidas lá por um especialista da época, lá, mais ou menos nos anos 30, né? E esse dataset ele é composto por medidas de comprimento de sépala, largura de sépala, comprimento de pétala, largura de pétala, né? Então, essas medidas são dadas em centímetros, né? Então, um pesquisador foi lá para o campo e pesquisou 3 amostras de flores, né? Então, três espécies de flores, né? Que são flores do tipo flores de íris, né? Então, a primeira espécie é a espécie setosa, né? Então, ele mediu 50 dessa espécie. A segunda espécie é a espécie versicolor, ele mediu também 50, e a última espécie é virgínica, ele também pediu 50. Bom, esse dataset ele é muito utilizado porque você consegue ver claramente as diferenças entre essas tipos de flores, né, essas espécies de flores, né? Então a gente consegue visualizar isso, olha só. Eu vou utilizar a ferramenta aqui Visualize e vou escolher o Scatterplot. Vou jogar o Scatterplot para cá e a gente vai arrastar daqui para cá. E assim, a gente consegue visualizar claramente as diferenças entre as flores. Então a gente pode perceber aqui, ó, nesse gráfico, ó, que as flores da espécie setosa, elas têm um comprimento menor, né? Um comprimento e uma largura menor. Então a gente consegue visualizar aqui nesse gráfico que elas estão bem separadas das outras, né? As outras também a gente consegue ver que as virgínicas são um pouco maior, mas há um ponto aqui que elas meio que entram em contradição com o grupo das versicolor, né? Então, a gente não consegue visualizar direito esse ponto de separação. Mas, em geral, a gente consegue ver que as virgínicas tendem a ter um maior comprimento e uma maior largura, né? Tanto de pétala, a gente pode ver até os outros elementos, né? Então, a gente pode ver sépala aqui, por exemplo, ó. Sépala, comprimento e largura, né? Então, a gente consegue ver que em sépala também há uma diferença, né? Então, aqui a versicolor. Aqui já é o contrário, né? A setosa ela tem um comprimento, uma largura de sépala maior, né? E em relação ao comprimento da sépala, a gente tem uma contradição, né? Um contraste, eles estão entrando no mesmo grupo, então não há uma separação clara entre versicolor e virgínica. Bom, por que eu estou mostrando isso? A gente usa esse dataset para mostrar, por exemplo, como funcionam as técnicas de agrupamento. Então a gente vai fingir, nesse exemplo agora, que a gente não sabe quais são as classes. Então a gente vai tentar predizer quais são essas classes, e para isso nós vamos utilizar um algoritmo bastante simples, um algoritmo bastante utilizado, que é o algoritmo de caminhos. Então o caminhos ele vai separar os seus dados com base em K grupos, né? Que seriam K grupos, né? Então, nesse caso aqui, eu quero separar meus dados em 3 grupos, né? 3 tipos de flores. Então, a gente vai fingir que a gente não sabe quais são as classes de cada um, né? E vamos tentar, então, predizer e chegar a esse mesmo resultado aqui, ó. Então, acho que o exemplo mais claro que a gente vê a diferença é esse aqui, ó, de pétala e largura e comprimento de pétala. Então, vou deixar aqui quieto no canto e a gente vai então utilizar o caminhos. Só que eu vou utilizar aqui uma ferramenta que é a ferramenta educacional, né? Então eu instalei essa funcionalidade aqui nos add-ons, né? Então selecionei aqui os add-ons e selecionei a opção de ferramentas educacionais, né? Então nessa ferramenta educacional eu consigo visualizar, por exemplo, como que esse algoritmo vai se comportar, né? Então o algoritmo do Caminhos, ele é um algoritmo de aprendizagem não supervisionada, né? Então, ele vai trabalhar como se ele não conhecesse o resultado dos rótulos, né?
e ele vai dividir os meus dados em vários grupos e vai passar várias rodadas tentando predizer qual vai ser a nova categoria. Então, para a gente visualizar aqui, eu vou clicar em Interactive Caminhos, vou arrastar para cá e vou arrastar os dados para o meu dataset. Ok? Vou dar um clique duplo aqui, ó. E olha o que o Caminhos faz. O Caminhos, inicialmente eu tenho que definir quais são a quantidade de K grupos, né? Então, por padrão aqui ele está dando 3 grupos, né? Mas se a gente quisesse classificar em mais grupos, eu dava um clique duplo aqui, ó. E ele gerava mais grupos. Eu vou tirar esse grupo. Eita. Tá difícil tirar o grupo aqui, eu vou fechar. É mais fácil a gente fechar, apagar e jogar de novo, tá bom? Mas teoricamente era só dar um clique duplo que ele adicionaria um novo centroide. Bom, o que são centroides? O Caminhos, ele funciona de uma maneira bem simplificada, né? Vamos mudar aqui para pétala e sépala. O que ele faz? Eu vou definir o tamanho de K. K são 3, por exemplo. Então ele vai jogar 3 pontos aleatórios no meu gráfico aqui. Então ele vai definir 3 pontos aleatórios, né? Esse aqui é o grupo verde, o grupo azul e o grupo vermelho. Então ele vai definir que o grupo verde são esses daqui, ó, os mais próximos aqui. O grupo azul são esses daqui, e o grupo vermelho são esses daqui. E aí o que ele vai fazer? A cada rodada de simulação que ele vai fazer, ele vai calcular a distância para todo mundo e aí ele vai mover o centroide para um ponto que fique mais próximo do centro de todo mundo. Com base nisso, ele vai conseguir chegar e determinar quais são os melhores grupos, né? Quem são os indivíduos que estão mais bem posicionados, né? Então, vamos rodar isso aqui e a gente vai, então, iniciar a nossa simulação. Perceba que eu posso clicar em Randomize aqui, ele escolhe esse ponto aleatório, mas eu posso clicar em Randomize, ele vai trocar as posições aleatórias, né? Eu não preciso começar na melhor posição possível, né? Eu simplesmente vou deixar que ele calcule qual é a melhor posição. Então, eu tô começando aqui com esses 3 pontos aqui, então, olha só, eu quero separar. A gente sabe que esse grupo aqui tá bem separado, né? A gente viu na outra figura, né? Então, a gente tem até a resposta aqui já do que a gente quer. Ó, a resposta seria mais ou menos isso aqui, ok? Pode até reduzir, da forma, né? Então, assim, essa aqui é a resposta, a gente quer esses aqui. As cores são um pouco invertidas, né? Mas seria mais ou menos a gente quer essas cores aqui separadas, esses daqui mais ou menos aqui e esses daqui mais ou menos em cima. Então, vamos então executar a nossa simulação e a gente vai ver que a cada rodada ele vai calcular a distância média e vai mover o centroide para o centro do grupo. Então, ele calcula a distância para todo mundo aqui desse azul e vai mover o centro mais ou menos para cá, né? Eu acho que vai para cá e aí vai mover essas distâncias aqui. E ele sempre vai colorir o ponto de acordo com o ponto mais próximo. Então, se tiver mais próximo do centroide vermelho, colore de vermelho. Se tiver mais próximo do centroide verde, colore de verde. Então, vamos iniciar, então. Chega de enrolação. E olha só, então a cada rodada ele está recalculando os pontos, recalculando o centroide e movendo para a melhor posição. Então, no verde aqui ele já achou rápido, né? Ele achou fácil, está um grupo bem fácil de se encontrar. Aqui chega um certo tempo que ele já não vai encontrar tanta diferença, né? Então ele vai pausar isso, vai reduzir e vai parar a simulação. Com isso a gente consegue ver que ele conseguiu clusterizar aqui, ele definiu os melhores centroides e definiu os melhores clusters. Olha só, ele chegou nessas clusterizações sem saber essa informação que a gente tem aqui do lado. Então é um algoritmo de aprendizagem não supervisionado, ou seja, ele não usou os dados, ele não usou os rótulos dos dados, né? Então a gente pode perceber aqui que ele acerta algumas coisas, erra as outras, né? A gente pode até ver aqui, ó. Deixa eu ver esse ponto verde aqui, 4.5 e 1.7. A gente vai dar uma olhada mais ou menos aqui, 4.5 aqui, 1.7 seria mais ou menos aqui. Então esse ponto aqui seria verde, né? Ele errou. Ele errou essa predição aqui, ó. Ele falou que é vermelho, né? Aqui tá como verde. No caso seria azul, né? Que as cores estão invertidas, né? Mas seria mais ou menos isso. A gente pode até randomizar aqui para ver se ele muda. Se ele acerta mais ou menos a cor. Eu quero azul aqui, verde aqui, vermelho aqui. A gente vai começar de novo. Azul, não, invertido. Vamos até ele acertar a cor pra gente... Azul, vermelho. Ok, agora tá certo. Bom, eu vou rodar de novo, eu tô recomeçando do zero e a gente vai ver a simulação novamente, ó. E olha só, ele vai calculando, e agora tá igual, né, pra gente poder comparar aqui um com o outro. Esse aqui tá muito fácil dele calcular, o problema maior tá aqui, ó. Então,
Olha só, ele acertou esse vermelho aqui. Ele só erra esse ponto aqui, ó. Esse ponto tá bem difícil. Esses dois verdes ele acerta. Tem um vermelho aqui, isso aqui seria vermelho, né? Ele errou, ó. Esses dois aqui seriam vermelhos, ele errou. Tá vendo? Eu tenho 3 vermelhos aqui, ó. Eu presumo que sejam esses daqui. Ele acerta um, mas ele erra esses dois aqui, que ele deveria ter acertado. Bom, pessoal, então esse foi o Caminhos, né? Um algoritmo bem simples, um algoritmo bem interessante para a gente utilizar nas nossas análises, ok? Então a gente usou o Orange Datamine. Para você acessar o Orange, só pesquisa aí Orange Datamine, né? Então deve estar nesse endereço aqui, Orange Datamine. É uma ferramenta gratuita e livre para qualquer pessoa utilizar. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. A gente se vê nas próximas aulas. Até mais. Não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e se inscreve no canal, dependendo de qual rede social que a gente está falando. Não sei qual que é. Então é isso aí. Valeu, pessoal. Falou!